A educação pode parecer uma virtude. Por fora, soa como gentileza. Por dentro, passa a impressão de caráter. Mas nas mãos erradas, ou nos momentos errados, ela vira uma arma. Não contra quem a usa, contra quem se cala. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. Ele não desprezava bons modos, desprezava os modos usados no lugar errado. Porque há situações em que ser educado não te faz parecer nobre, te faz parecer vulnerável. Ser educado sem consciência manda um recado perigoso. Eu me importo mais em ser aceito do que em ser respeitado. Prefiro evitar o desconforto, mesmo que isso custe trair meus próprios limites. É como dizer: manter a paz é mais importante do que vencer o jogo. E quando alguém com instinto predador percebe isso, um manipulador, um oportunista, um narcisista, ele não se sente agradecido. Ele se sente autorizado. Maquiavel diria que há momentos em que a cortesia precisa ser abandonada, onde o sorriso precisa dar lugar ao silêncio, onde o desculpa vira "isso não é meu problema", onde o aperto de mão se transforma em recusa, não porque você ficou amargo, mas porque você finalmente acordou. Quando alguém testa um limite seu, a primeira dessas situações é quando alguém testa um limite que você nunca permitiu que fosse tocado. Tem gente que não pede poder, testa, vai empurrando aos poucos, toca o ombro, fala algo levemente inapropriado, invade seu espaço, te interrompe e ainda te olha como se fosse você o inconveniente. E o que a maioria faz nesse momento? Ri sem graça. Tenta manter o clima leve. Diz coisas como: relaxa, foi nada. Talvez eu esteja exagerando. Mas para Maquiavel, esse é o ponto de virada. É nesse instante que a pessoa do outro lado está te medindo. E se você responde com educação, ela entende uma coisa que não vai mais esquecer. Você prefere ser aceito do que ser respeitado. E quem entende isso, volta. Mas não como amigo, como alguém que se sente no direito de te controlar. A resposta não precisa ser agressiva, precisa ser fria, precisa ser clara. Olhe nos olhos e diga: não faça isso de novo. Ou simplesmente: eu não te dei permissão. Ou diga nada, apenas pare, deixe o silêncio preencher o ambiente e depois vá embora. O silêncio vai falar mais alto do que qualquer explicação e vai dizer tudo o que precisa ser dito. Eu não sou o alvo fácil que você pensou que fosse. Quando alguém pede desculpas só para manipular, nem todo pedido de desculpas é sincero. Muitos são só uma encenação. A pessoa erra, te fere, te trai, e na sequência vem o "foi mal" ensaiado. Ela não quer reparar o erro. Ela quer apertar um botão que faça você baixar a guarda. E você, por educação, por hábito, por medo de parecer rancoroso, diz: tá tudo bem. Ou, eu entendo. Ou até, eu te perdoo. Mas o que você realmente está dizendo é: você pode fazer isso de novo. É só pedir desculpas e pronto. Você decide quando começa a cura, você decide quando termina o conflito. Maquiavel queimaria esse impulso até o fim. Perdoar nessas horas não é virtude, é submissão. Você não deve conforto a quem causou seu sofrimento. Você não é obrigado a aceitar todo pedido de desculpas. Você não precisa suavizar o caminho de quem te fez tropeçar. Em vez disso, escute. Deixe o pedido cair e não ir a lugar nenhum. Diga: eu ouvi. Ou: obrigado por dizer isso. E só. Nada mais. Isso não é amargura. É soberania. E não existe nada que assuste mais um manipulador do que alguém que ele não consegue dobrar com uma desculpa ensaiada. Quando você se torna terapeuta de uma vítima eterna, também vale refletir sobre os chamados vítimas crônicas. Você conhece alguém assim? Todo relato que ela faz termina com ela como injustiçada. Sempre tem alguém que a atacou, que a ignorou, que a excluiu. E quando você tenta ser educado, você escuta, concorda, diz: nossa, que injustiça. Sem perceber, você vira o suporte emocional dela. E ela se alimenta disso. Maquiavel veria isso de longe. Chamaria de parasitismo emocional.
Ele não se deixaria enredar. Ele quebraria o ciclo. Diria algo como: "Você sempre parece viver esse padrão. Já pensou qual é a sua parte nisso?" Ou então mudaria de assunto, sem avisar. Essa interrupção fria desmonta o roteiro. Eles não sabem o que fazer com o silêncio. Não conseguem continuar se você não der palco. Ser educado demais te expõe. Essas são apenas 3 das situações em que a educação, quando não filtrada, te expõe mais do que te protege. Ela abre portas que deveriam permanecer fechadas. Ela mostra aos outros que você deixará que entrem, mesmo quando não deveriam. Maquiavel tinha outra abordagem. Ele não era grosso, era estratégico. E quando ele tirava a educação de cena, era como cortar o oxigênio de uma chama. O caos morria, a manipulação se dissolvia, a farsa evaporava. E tudo, sem precisar levantar a voz. Escolha presença, não performance. Escolher presença em vez de performance. Essa é a virada. Muita gente vai te dizer que ser educado é sempre o caminho mais elevado. Mas Maquiavel sabia que não. Em muitas situações, educação não é força, é submissão disfarçada de virtude. E o pior, ela é mais perigosa quando se torna automática. Quando você responde com um sorriso, não porque está em paz, mas porque tem medo de mostrar o fogo. A educação virou a forma socialmente aceita de autotraição. O jeito mais respeitável de perder o controle da própria vida com um sorriso no rosto. Vamos mais fundo. A quarta situação é quando alguém desperdiça seu tempo, de propósito. Existem 2 tipos de pessoas que fazem isso, as distraídas e as calculistas. As primeiras você pode perdoar. Mas as segundas, essas são outro jogo. Elas falam sem dizer nada. Marcam reuniões inúteis. Te deixam esperando só para manter o controle da situação. Elas não são apenas desorganizadas, estão testando a sua paciência. Querem saber até onde você vai por educação, quanto você tolera, quanto da sua agenda está disponível para a indecisão delas. E se você responde com educação, sorrindo, dizendo sem pressa, fica tranquilo, você perdeu o teste. Você disse sem palavras, meu tempo só vale quando você decide que vale. E para Maquiavel, essa era uma das formas mais altas de fraqueza. Porque quando o seu tempo se torna negociável, sua autoridade também se dissolve. E assim que alguém percebe que consegue paralisar o seu ritmo com um simples atraso, você vira um fantoche amarrado por convites de calendário e obrigação emocional. Maquiavel jamais permitiria isso. Ele cortaria, interromperia, iria embora. Não por ego, mas porque sabia. Tempo é o único recurso que não se discute. Então o que fazer? Pare de sorrir, pare de justificar o atraso alheio. Diga, me avise quando estiver pronto para seguir. Ou melhor ainda, isso não parece prioridade para você. Vamos retomar quando for. Uma única frase como essa vale mais do que horas de acompanhamentos educados, porque de repente é você quem se torna o recurso escasso. E ninguém desrespeita aquilo que tem medo de perder. A quinta situação é a mais sutil e talvez a mais perigosa. Quando alguém tenta te intimidar com poder passivo. Não tem grito, não tem ofensa direta, mas você sente a condescendência, o silêncio forçado, o sarcasmo escondido na entonação, a forma lenta como dizem seu nome, aquela pausa calculada antes de responder, só para afirmar domínio. E aí você, tentando manter a paz, responde com educação. Sorriso no rosto, tom neutro. Finge que está acima daquilo. Mas por dentro, você encolhe. E o pior, eles percebem, porque o poder deles não vem das palavras, vem da sua reação. Maquiavel entendia esse jogo como poucos. Ele estudava os agressores silenciosos. Sabia que alguns não atacam para causar uma explosão. Eles provocam no limite, só para testar sua autoimagem. E se você continua sendo educado, eles ganham. Porque nesse contexto, educação é rendição sem luta. É dizer, pode me desgastar, desde que não faça barulho. Não, você mantém a sua postura.
Não precisa igualar a energia deles, só precisa desmontar o jogo emocional. Como? Tirando o palco, tirando o prêmio, tirando o efeito. Eles falam com superioridade? Você interrompe com: vamos manter o foco. Ou, se tem algo a dizer, diga de forma direta. Você encara sem piscar, fala sem sorrir. Remove toda a suavidade do tom. Não com raiva, com frieza. É assim que os maquiavélicos vencem, não elevando o tom, mas diminuindo a tolerância. E aqui está o que você precisa gravar. Nessas 5 situações, o mundo vai querer que você seja educado. Vai esperar isso. Vai contar com isso. Porque quando você é educado por padrão, você se torna previsível. E pessoas previsíveis são fáceis de controlar, manipular, descartar. Mas quando você torna a educação uma escolha, e não uma reação automática, você se torna raro, incontrolável. Vamos deixar claro, isso não é sobre se tornar rude, é sobre se tornar inabalável. É dizer ao mundo: eu escolho quando ser gentil, você não decide isso por mim. Você entra num ambiente com essa energia e o jogo de poder se inverte. Porque a educação foi o cabresto que a sociedade te colocou desde criança. Ela te ensinou a sorrir quando te desrespeitam, a rir quando você está desconfortável, a pedir desculpas só por existir. Maquiavel cuspiria nesse cabresto, não por rebeldia, mas por liberdade. Então, se você tiver dúvida, pergunte a si mesmo: estou sendo educado porque realmente quero? Ou porque tenho medo do que acontece se eu não for? Se for medo, abandone. Se for instinto, afie. Se for hábito, quebre. Porque há um tempo para os bons modos e um tempo para a presença fria. E só os perigosos sabem a diferença. A verdade é que educação é só uma máscara. E máscaras têm seu valor até o momento em que começam a sufocar. Quando você a usa nas horas erradas, com as pessoas erradas, ela não protege sua imagem. Ela dilui sua identidade. E aos poucos, você deixa de existir como uma pessoa com poder e vira uma personalidade confortável. As pessoas ao seu redor passam a te reconhecer não pelos seus limites, pelos seus princípios ou pela sua clareza, mas pela sua capacidade de fazer todo mundo se sentir bem, mesmo às custas de si mesmo. Maquiavel jamais permitiria esse tipo de erosão interior. Ele não era um defensor da crueldade gratuita, mas acreditava na frieza seletiva, porque quem é sempre gentil acaba sendo sempre disponível. E quem é sempre disponível, cedo ou tarde, é tratado como garantido. Ou pior, vira peão no jogo de alguém. Então, como inverter essa dinâmica de uma vez por todas? Maquiavel mostraria que o caminho não é abandonar a educação, é torná-la uma arma. Aqui estão os princípios que ele fincaria em sua psique, tão profundamente que se tornariam o seu novo estado padrão. Primeiro, redefina o que é educação. Educação não é ouvir sem interromper. Não é sorrir quando está desconfortável. Não é dizer, tá tudo bem, quando claramente não está. Não é deixar passar por manter a paz. Isso não é educação. É submissão emocional. A verdadeira educação é uma postura escolhida, não uma programação automática. Ela só tem poder quando é opcional. Se você não pode desligá-la, ela não é uma virtude. É uma fraqueza. A lei real de Maquiavel. Um homem só é respeitado quando os outros sabem que ele pode ficar frio a qualquer momento. Segundo, domine o botão entre o educado e o inacessível. Sua presença deve mudar visivelmente quando um limite é cruzado. Alguém invade seu tempo? Você sai de caloroso para indecifrável em segundos. Alguém abusa da sua gentileza? Você para de explicar, para de engajar, para de dar palco. As pessoas aprendem rápido com quem podem brincar, testar, adiar, provocar. E quem vence na vida não é o mais simpático. É quem ensina aos outros como deve ser tratado. Educação, usada com moderação, vira sinal de controle. Mostra que você está escolhendo a paz, e não sendo empurrado para ela. Terceiro, arranque o desculpa do seu vocabulário.
Um dos maiores sinais de submissão inconsciente é o pedido de desculpas constante. Você se desculpa ao pedir clareza. Se desculpa quando o outro atrasa. Se desculpa pelo tom, mesmo quando disse a verdade. Se desculpa por dizer não. Maquiavel destruiria esse hábito na raiz, porque pedir desculpas por manter limites é o mesmo que não ter limites. Pedir perdão por algo real é justo, mas a maioria das desculpas hoje é por firmeza. E gente firme não é cruel, é respeitada, é seguida, não é empurrada. Troque, desculpa, não posso. Por, isso não funciona para mim. Troque, desculpa a demora. Por, aqui está a atualização. Troque, desculpa se fui direto. Por, silêncio. Veja como sua presença muda. Pessoas não testam quem nunca pede desculpas por ser forte. Quarto, não fuja do desconforto. Use-o. O que muita gente não percebe é que a educação virou uma forma de escapar da tensão. Alguém te elogia com veneno? Você sorri. Um colega te interrompe? Você ri e deixa pra lá. Um parente deslegitima sua escolha? Você responde: eu sei, eu sei. Maquiavel faria o contrário. Não para brigar, mas para tomar posse da situação. Ele diria: você está tentando controlar isso e não vai conseguir. Ou, se você não terminou, eu espero, mas não sigo até acabar. Ou, você não precisa concordar, mas eu também não preciso da sua permissão. Essas frases não servem para causar briga, servem para desarmar a tensão sem entregar o controle, porque o silêncio é poderoso, a quietude é barulhenta, e quando você mantém sua estrutura mesmo dentro do desconforto, o outro sente isso mais fundo do que qualquer sorriso jamais provocaria. Quinto, transforme educação em estratégia, não em identidade. Essa é a chave. Pare de ser uma pessoa educada. Comece a ser alguém perigoso que pode escolher ser educado. Sua educação deve ser afiada, controlada, precisa. Não suave nem submissa, mas estratégica. Seja o tipo de pessoa que, ao dizer obrigado sem problema, faz o ambiente parar. Porque todos sabem que poderia muito bem ter sido. Isso é inaceitável. Não fale assim comigo. Ou simplesmente, silêncio. O homem que sempre fala com gentileza é esquecido. Mas o que é gentil por escolha se torna a tempestade que os outros ajustam suas velas para evitar. Você não precisa gritar, não precisa quebrar nada, não precisa bancar o rebelde para provar que tem poder. Você só precisa retirar a educação, nos momentos em que o mundo espera que você a ofereça, e oferecê-la apenas a quem merece. É isso que Maquiavel faria. E é isso que torna alguém inesquecível. Não porque fala mais alto, mas porque era o único que você nunca conseguia prever. Educação é uma moeda, e como qualquer moeda, ela perde valor quando é distribuída sem critério. Maquiavel nunca teve medo de ser odiado. O que ele temia era ser desrespeitado, porque o respeito, e não a afeição, é o verdadeiro fundamento do poder. A afeição desaparece, mas o medo de perder o respeito permanece. A frieza que permanece diz mais do que qualquer palavra. E aqui está algo que quase ninguém entende. As pessoas que te respeitam de verdade não precisam que você seja educado. Elas precisam que você seja claro, firme, intransigente, quando for necessário. Quando você domina a educação como ferramenta, sua presença se transforma. Você para de se misturar. Você começa a ditar o clima de qualquer ambiente onde pisa. Vamos então reunir tudo em um código impossível de esquecer. Os 5 mandamentos da educação maquiavélica. Capítulo 1. A ascensão da educação estratégica. Educação se conquista, não se distribui. Você não deve por favor e obrigado para quem viola seus limites, desperdiça seu tempo ou joga com passivo-agressividade. Trate com dignidade, simulation, mas conforto é privilégio. Nunca seja educado para evitar conflito. Se fugir do confronto te custa o respeito próprio, isso não é vitória, é rendição. Poder real é estar disposto a perder amizades falsas para preservar sua autoridade interna.
Educação não é o mesmo que moralidade. Você pode ser ético e direto. Você pode ser justo e implacável. Você pode ser uma boa pessoa e ainda assim gelar o ambiente quando necessário. Não se deixe enganar por uma cultura rasa que diz que quem sorri mais, entende mais. É assim que manipuladores sobrevivem. Na dúvida, cale-se. O silêncio é mais potente do que qualquer frase educada. Ele faz o que o desculpa e o obrigado não fazem. Ele marca presença e força o outro a carregar o desconforto, não você. Se confundirem sua educação com fraqueza, puna com ausência. O movimento mais maquiavélico não é confrontar, é se retirar, não por birra, mas para deixar claro, o acesso a mim não é incondicional. Agora você pode perguntar: como usar esse poder sem perder sua humanidade? E se eu for longe demais? E se eu ficar frio em momentos que não merecem? A resposta está aqui. Você não está tirando a educação da sua caixa de ferramentas. Está tirando ela do modo automático. Hoje, você foi treinado para ser educado como um reflexo, como o servo que abaixa a cabeça quando o senhor passa, como a presa que evita olhar nos olhos do predador. Isso não é bondade, é submissão pré-instalada. Maquiavel não rejeitava o calor humano. Ele só sabia quando o calor era suicídio. Ele diria: seja educado com quem está abaixo de você, mas nunca os deixe pensar que você é mole. Seja educado com seus iguais, mas só quando houver respeito mútuo. Seja educado com quem está acima, apenas até o momento de substituí-los. Todo o resto, silêncio calculado. Essa é a verdadeira virada. Da educação automática para a educação estratégica. Ela não deve fluir o tempo todo. Ela deve provocar perguntas nos outros. Por que ele está sendo educado comigo? O que acontece se eu cruzar a linha? Ele já ficou frio com outras pessoas? Quando essas perguntas surgem, você deixa de ser apenas agradável. Você vira uma incógnita, um elemento instável. E é isso que Maquiavel mais admirava. Gente que mantém os outros levemente desequilibrados. Você não precisa confundi-los, só precisa deixá-los incertos. Porque o homem incerto nunca tenta te controlar. Ele está ocupado demais tentando adivinhar o que você vai fazer em seguida. Capítulo 2. A assinatura maquiavélica. Existe também aquele momento final, o ponto sem retorno, quando alguém força demais, ignora seus sinais. Sorri enquanto empurra um desrespeito velado sobre a mesa. Nesse momento, o mediano ainda tenta salvar o clima, ainda tenta negociar, ainda tenta manter a pose. Mas você corta, sem lutar, sem justificar, sem subir o tom. Você esvazia o ambiente, fica imóvel, fica em silêncio, fica inexpressivo e deixa a pessoa lidar sozinha com as consequências de ter lido você errado. E nesse instante, ela sente: essa não é uma pessoa que eu consigo tratar como trato os outros. Essa frase não dita, mas sentida, é sua assinatura maquiavélica. A verdade final é essa: educação é uma ferramenta, não uma verdade. Você não está aqui para ser digerível. Não está aqui para ser leve o tempo todo, nem para explicar cada escolha, nem para sorrir diante de cada violação, nem para suavizar cada frase firme. Você está aqui para mover, para construir, para ocupar seu espaço e fazer os outros se ajustarem à sua presença. Se confundirem sua frieza com grosseria, que confundam. Se te chamarem de rude, distante, intimidador, que chamem. Eles estão confundindo estratégia com crueldade. E esse não é o seu problema. O seu problema é que toda vez que você é educado, quando devia ser firme, toda vez que diz tudo bem, quando claramente não está, toda vez que sorri, quando deveria se calar, você está ensinando os outros como te tratar. E pior, está ensinando a si mesmo que o seu poder é opcional. Mas não é. Então seja educado, quando for merecido. E quando não for, seja maquiavélico. Deixe o silêncio falar. Deixe a frieza pousar. Deixe o desconforto queimar. Porque no fim,
Eles não vão lembrar do que você disse. Vão lembrar de como você os fez sentir.